Já estamos de volta com mais uma dica do quadro Bom Sabor. Quero receber aqui Rita Macari com a gente. Tudo bom, bem, Rita? Querida? Que bom que você está aqui mais uma vez. Tudo bom, Muito boa prazer tarde. estar aqui. Prazer recebê-la sempre. E a Rita com essas delícias. Hoje tem bolo de abóbora. Bolo sempre faz sucesso no programa. Por que será, hein? Sempre faz sucesso. Bolo é unanimidade nacional, né? Então hoje a gente está trazendo um bolo de abóbora, que é uma coisa diferente, com açúcar mascavo, que é um pouco mais natural, mais saudável. E até vou dar a opção das pessoas, já falando sobre isso, de trocar a farinha de trigo. A gente vai falar sobre essa troca. Legal. Tá bom? Perfeito. O que a gente precisa, então? Bom, nós vamos precisar fazer o nosso bolo? da abóbora, os ovos, o óleo, a manteiga, mel, açúcar mascavo, Que delícia, tem mel. água quente, farinha e as especiarias: canela, gengibre, cravo em pó, noz moscada, aqui o fermento e aqui o bicarbonato. Tá bom? E esse bolo, além de ele ser muito saboroso, ele é muito fácil de fazer, né? Melhor ainda. Eu sempre trago aqui receitas mais fáceis, que é para facilitar a dona de casa, né? E eu tô vendo ali liquidificador, é bolo de liquidificador, Bolo de Rita? liquidificador. Ai, adoro esses. Então vamos levar para cá todos os ingredientes que vão no liquidificador. A gente procura colocar no liquidificador primeiro aqueles ingredientes líquidos, para facilitar na hora de bater. O óleo. O mel vai agora também? Com margarina? Também. Foi mais pertinho de você. Pode usar manteiga ou margarina, tá, Tati? Mas Tem algum que você prefira? eu prefiro a manteiga. Manteiga? Existem receitas em que o sabor da manteiga influencia, tá? Nesse caso, um bolo pão de mel também, a manteiga é melhor, tá? Que tem um sabor diferenciado. Deixa eu reforçar a quantidade para você que está em casa, gente. Então, nós colocamos uma xícara de chá de óleo, 3 ovos. Aqui eu tenho 1,5 xícara de açúcar mascavo. Sim. Meia xícara de chá de mel. Meia xícara de chá de manteiga amolecida. 500 gramas de abóbora. Nossa abóbora tá viva. Peraí, deixa eu pôr aqui. Tem meio quilo de abóbora. Ó, eu vou pôr uma parte, Tá. vou bater um pouquinho e depois vou colocar outra parte, tá? Misturando. Sempre que a gente tem uma massa muito pesada no liquidificador, é interessante a gente colocar primeiro no pulsar para movimentar e depois ligar ele, bater no número 1 ou 2. Tá. Abóbora e vou colocar o restante. E eu adorei essa dica que você passou, gente. Quando tem uma massa mais pesada, primeiro você vai no pulsar. Depois você coloca no 1 ou no 2 do liquidificador, que daí não trava. Sabe quando às vezes tem que dar aquele preso. chacoalhão? E às vezes as pessoas ainda têm aquela ideia que não é correta, perigosa, de enquanto está batendo, prendeu lá embaixo, abre a tampa e vai mexer. Não, por isso que já tem o pulsar, que é para poder fazer... Começo no pulsar, Isso. depois eu vou pro 1 ou 2. Exatamente, para ele Gostei. poder se movimentar e bater direitinho. Não precisar ir lá com a colher mexer. Porque às vezes a gente olha aquele pulsar, mas não sabe... Para que serve? Pra que ele serve? Ó, Pronto, Rita ensinou pra gente. Ó, ele faz esse movimento, que é aquela mesma coisa que se a gente fosse dar aquela cutucadinha com a colher para tirar lá do fundo, tá? Agora eu coloco no 1 para triturar bastante, pra gente triturar bastante a abóbora, tá?
liquidificador estava ligado, vocês não conseguiram ver, mas a Rita deu 2 dicas bem legais. Em relação ao açúcar, a gente está usando o açúcar mascavo e ele que vai deixar o nosso bolo mais escuro. E aí você em casa pode se perguntar, Tati, mas eu posso usar o açúcar branco refinado comum? Até pode. Mas nesse caso, gente, o açúcar mascavo, que é um açúcar, ele tem um sabor mais intenso, ele vai agregar valor, digamos assim, ao nosso bolo. Exatamente. Então, se você substituir, você vai perder um pouquinho desse sabor que está sendo proposto pela Rita Macário. Então, se você puder, use mesmo o açúcar mascavo. Agora, tá? se a pessoa não tiver... Às vezes não gosta, não gostar, né? Mas eu não gosto. Ou não tiver na cidade facilidade de encontrar o mascavo, Aí usa o refinado. usa o refinado normal na mesma quantidade. E aí o bolo vai ficar um pouquinho mais clarinho. Vai ficar um pouquinho mais clarinho, tá? Às vezes a gente fala o bolo de abóbora, imagina aquele bolo bem Laranja. laranjinha, né? Tipo o bolo de cenoura. Exatamente. Mas não é, esse fica um bolo escuro até Ele fica pelo um bolo próprio escuro. açúcar mascavo. E aquilo que eu falei no início, né, da farinha. Bom, eu tô começando a colocar a farinha, vou misturar e já vou colocar aqui todas as nossas especiarias, tá? Vou colocar todas de uma vez. Então, eu coloquei a canela, o gengibre, a noz moscada e o cravo moído. Vou colocar também o fermento e vou colocar também o bicarbonato. Ah, mas por que tem fermento e bicarbonato? Como a gente falou que é uma massa pesada, tá? Então eu preciso, além do fermento, um pouquinho de bicarbonato para ele crescer melhor, para ele não ficar aquele bolo tão maçudo, às vezes meio embatumado, tá? Mesmo assim, ele é uma massa pesada, ele não fica fofinho, mas se eu não colocar o bicarbonato, ele fica ainda mais pesado, tá? Então, como eu estava falando da farinha, nós colocamos o mascavo, que é um pouco, entra nessa linha do natural, né? Ah, eu quero deixar ele mais natural. Então, quando eu for colocar a farinha, eu vou colocar metade da farinha de trigo branca e metade da integral. Ah, posso misturar. Posso misturar. Lembrando, são 3 xícaras de farinha no total para a receita. Exatamente. Quem quiser fazer meio a meio, 1,5 xícaras da farinha integral e 1,5 xícaras da farinha branca. Isso. Posso usar só a farinha integral? Aqui eu estou alternando água e farinha, tá? Posso usar só a farinha integral? Pode, não tem problema. Só que voltando ao aspecto daquela massa pesada. A farinha integral sozinha, ela não dá leveza na massa, tá? Aí vai ficar um bolo mais pesado. Mais pesado. Essa não vai água ficar aí ruim. É água morna? Morna, água morna, tá? Ou quente. A nossa já amorneceu, que a gente esquentou um pouquinho antes de começar. Tá? Mas na receita tá água quente, tá bom? E aí a gente vai misturando, tá? Não precisa nem de batedeira, tá? Só misturar. Tudo no liquidificador, só a farinha que a gente acrescenta no final com as especiarias. Porque a farinha no liquidificador fica muito pesado, né, Tati? Então aí nem todo liquidificador vai aguentar esse peso, tá? Gente, reforçando então os ingredientes para você fazer o bolo de abóbora, sugestão da Rita Macário, 500 gramas da abóbora picada, 1 xícara de chá de óleo, 3 ovos, 1,5 xícara de açúcar mascavo, meia xícara de mel, meia xícara de manteiga amolecida, deixa ela um pouquinho em temperatura ambiente. Isso, exatamente. Meia xícara de chá de água quente, que é essa que a gente está colocando no final, intercalando com a farinha de trigo, são 3 xícaras de chá de farinha de trigo. 1 colher de sopa de fermento, 1 colher de café de bicarbonato de sódio, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher de chá de cravo em pó, 1 colher de chá de noz moscada e 1 colher de chá de gengibre em pó. Gente, esse bolo é uma maravilha. Então e aí agora... é forma e forno. Forma e forno, tá? Eu dei a sugestão de colocar nessa forma tipo bolo inglês. Tá. Mas se quiser fazer naquela forma de buraco, não tem problema, tá? Vou colocar... Tempo de forno, Rita? Olha, é uma massa pesada, vai demorar de 30 a 40 minutos de forno, tá? 180 graus? Pode pôr uns 200 graus, tá? Porque ela é bastante pesada, ela demora um pouquinho, tá? Precisa untar a forma? Eu vi que aqui você For usou aquele montada, spray, né? Exatamente. For montada, agora eu usei aqui aquele spray desmoldante. Tá. Se a pessoa tiver acesso ao spray,
é melhor. Se não, eu unto normal com Unta com margarina margarina e põe um ou pouquinho com de farinha de óleo. trigo. Só não precisa nem Não precisa. enfarinhar. Só a margarina Só ou óleo? margarina, a manteiga ou óleo. Aí a gente leva ao forno, tá? E só esperar aquele cheirinho bom. E cheira, viu, Tati? Esse bolo, quando tá assando e tá ficando quase pronto, ele tem um cheiro delicioso. E aí você comentou, pode deixar um pouco mais que 180 graus, Pode, né? pode deixar uns 200 graus. Uns Eu queria 200 mostrar, Pois não. se a gente tiver um tempinho, Temos um a minuto, decoração, tá? Acho que dá, rapidinho. É rapidinha, mas vale a pena para as pessoas verem. Eu vou chamar uma pessoa para aprender essa decoração junto com a gente. Tá bom. Frei Rinaldo Stecanella, venha cá, Frei Rinaldo. Frei Rinaldo participou com a gente, está aqui no nosso estúdio. Então vamos fazer a Frei decoração Rinaldo junto, vai comer né? bolo hoje, quero ver se ele vai aprender, que depois ele faz a receita. E aí eu experimento também para ver se ficou tão bom aí quanto a sim. sua, entendeu? É tudo estratégia. Aí me chama Dá também, né? licença, o cheirinho tá bom, Frei tá bom Rinaldo. demais. Tudo bem, Como Ritinha? vai? Tudo bem? Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. Frei Rinaldo vem gravar, a gente aproveita. Rita, Viu, Frei? ô, Tati, Olha como a gente cuida bem aqui eu das posso pessoas. fazer uma oferece pergunta pra bolinho. ela? Deve. Ou seja, é um bolo diferenciado, enfim, eu vi a questão do açúcar mascavo. Por exemplo, assim, qual é o melhor horário para consumir? É melhor de manhã porque é mais nutritivo, porque é uma substância boa pro dia, é melhor no chazinho da tarde? Para quem gosta de bolo, eu acho que vai querer consumir a qualquer hora. Mas, Eu vou assim, comer uma fatia no o café da manhã, uma fatia no manhã, lanche o da café da tarde. tarde, sempre É porque cai bem. ele é, além do saboroso, ele Da também sustância. ele É, é o nutritivo, né? meu filho disse que ele gosta, quando eu faço ele com farinha integral e mascavo, ele gosta de comer antes do treino. Verdade. Porque Ele ele faz é, ginástica. porque ele O é lugar, bem nutritivo. eu vi que vocês falaram assim, tava prestando atenção assim, e tá decorado, bonito. Ah, vai fazer É, agora? ó, Vou né? fazer fazer agora, agora. ó. Esse Esse aqui é é um um stencil, né? é um stencil. Esse pessoal que faz artesanato usa bastante, Olha os só. culinaristas também estão também. usando bastante, Também. né, Tá sendo Rita? incorporado Ó, na um culinária. açúcar de confeiteiro, muito simples. Pode fazer uma decoração já pensando em Natal. É uma Boa, coisa não lembra? super boa. Aqueles fuquinhos de neve, Frei. Ó, Delícia, Você cozinha, olha Frei? só. ó, Tem simples. aquela, não tem aquela pipoca, eu sei colocar do lado pra cima, mas tá baixo e apertar o botão. Tá bom isso não? Não provoca, Tati, não provoca. Verdade, Tati, Frei? Tati, não provoca. Nadinha, e Ele o sabe, ovo? ele O sabe ovo aquecer frito? água. Ele sabe aquecer água. Aquecer a água, Macarrão assim, né? instantâneo? Também, aqueles de copinho lá que você liga, né? Frei, então- Não provoca, Tati, pelo amor de Olha, Deus. né? todas as Não segundas- quero Agora baixar a vamos audiência do Todas programa, as tá? segundas-feiras, então Frei participa aqui, ele tem o programa à noite, ele sempre passa pelo Mulher.com à tarde. Eu vou todo dia fazer uma marmitinha, então, Frei. Então, ótimo. Pode ser? Pronto, olha lá. Vou fazer a Então vamos marmitinha, cortar. pronto. Parabéns, viu, Rita? Pra Parabéns. vocês viu? provarem. Agora, em Obrigada. relação assim, tem um açúcar mascavo, pode ser substituído, por exemplo, pelo mel ou também, talvez, pela rapadura, porque tem a rapadura que é escura, pode também? Isso Aqui até não? usou um pouquinho de Então, mel também, né, Rita? Aqui a gente já usou mel. Deixa eu pôr uma outra mais bonitinha. Não, tava linda essa aí. né? É, a gente Mais já bonitinha, você fica mais usou, grossa? já usou o mel aqui. E se quiser substituir, pode substituir pelo melaço, mas aí numa quantidade menor um pouco. A gente aqui colocou meia xícara de mel. Seria interessante colocar 1/4 de melaço, É mais porque ele é mais forte, né, forte, o ele é bem Lá- mais forte. Agora que eu tô vendo, lá tá uma pessoa que não sabe cozinhar e tá dando palpite assim, de ingredientes. Por Mas sem é interessante. cerimônia, Frei, aqui o senhor já é de casa. Obrigado, gente, obrigado. Viu? Eu brinco com o pessoal, esse é o momento que eu mais gosto da receita. Frei. Mas é melhor, Aprender né? é bom, mas comer é melhor ainda. Nossa Senhora. Não é? Quero mandar um abraço Espero aos que nossos câmeras gostem. aí, o Luiz, o Cauê, o Rogério. né? Bom. Delícia, Gostinho de viu? canela no fundo, né? Delícia. Uma observação que eu As esqueci. especiarias dão um toque Tati, bem legal. a abóbora, eu coloquei, nesse bolo eu coloquei a abóbora moranga, trouxe ela para enfeitar a mesa. Legal. Mas se a pessoa não encontrar e encontrar só aquela abóbora mais tradicional, aquela abóbora de pescoço, pode usar também, dá o mesmo efeito. Tá? Me faz lembrar a infância, quando em casa, quando era pequeno, assim, também se cozinhava a abóbora, se comia, colocava um meladinho por cima, né? Ou leitinho, Nossa, né? um leite é uma delícia também, delícia, viu? A abóbora é Nossa, muito sugestão, tradicional brasileira, né? E conseguindo despertar lembranças, hein, Frei?
Eu não acredito que você não cozinha nada, Frei. Tati, eu tô comendo, não pode falar de boca cheia. Gente, eu vou toda segunda-feira fazer uma marmitinha. Deixa eu dar um beijo, Rita. Amei Obrigada, a receita, viu? sua presença. Obrigada. Frei, todas as segundas-feiras Obrigada, já está convidado, viu? Obrigado, Pode vir. Tati, obrigado de As coração, portas estarão viu? abertas no estúdio. Gente, tá uma delícia. Já viu? fiz Tá uma delícia, boinha. viu? Vou aproveitar, vocês de casa façam. Rita arrasou na receita e quem puder, gente, usa mesmo açúcar mascavo e essa combinação de especiarias que ela sugeriu, porque eles se harmonizam muito bem entre si, Exatamente. o resultado fica top, E o mascavo espetáculo. ressalta o sabor de todos eles. Muito bom, aprovadíssimo, vocês vão adorar. Tchau! Vamos em frente.